Em Angola, quase toda a gente que tem um crédito tem um seguro crédito-vida. Mas há uma verdade que quase ninguém explica. Assinas, mas não sabes exatamente quais coberturas estás a contratar. No banco, tudo parece simples. Assinas porque queres resolver rápido. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Se alguma coisa acontecer contigo hoje, quem fica realmente protegido? No mundo dos seguros, hoje vamos falar sobre seguro crédito-vida. Para nos ajudar a compreender esse tema, temos o prazer de ter aqui o nosso convidado, ele que vai nos falar com bastante clareza e simplicidade sobre esse tema. Mas antes de começarmos a abordar sobre o nosso tema, subscrevam o nosso canal Mundo dos Seguros no YouTube. Muito boa noite, nosso convidado. Boa noite, prezada Antonina. Seja muito bem-vindo ao Mundo dos Seguros. Muito obrigado. Hoje está com uma grande responsabilidade o nosso convidado. Apresente-se, diz o seu nome, por favor, porque o pessoal lá de casa quer conhecer-te. Eu sou Manuel Bernardo, sou subscritor e gestor de sinistro do ramo vida. Muito bem, é um prazer conhecer-te, é um prazer receber aqui no nosso canal. É uma grande responsabilidade. Hoje vai falar-nos sobre seguro crédito vida, aquele seguro que o cliente só quer subscrever para receber o seu crédito, mas, no entanto, não conhece na realidade quais são as coberturas que se a contratar. Manuel, em palavras bem simples, para quem nunca ouviu falar sobre esse produto, o que é de facto o seguro crédito vida? Bem, o seguro crédito de vida é um seguro de vida associado ao crédito. É um seguro que garante o pagamento de um montante em dívida referente ao crédito à entidade bancária em caso de grandes imprevistos da vida. Referimos-nos aqui a uma morte ou em caso de uma invalidez total permanente. Vamos perceber aqui, Manuel. Nós vamos ao banco, queremos um crédito e o banco diz: tem que subscrever o seguro crédito dura. Esse seguro é obrigatório ou o cliente pode recusar? É obrigatório. Por quê? Porque este seguro é a garantia que o banco tem que, em caso de imprevisto, esse crédito será quitado. De outro modo, o banco não te vai ceder o crédito sem que tenhas o seguro de vida associado a esse crédito. Isso quer dizer que esse seguro é uma imposição do banco. Exatamente. É uma imposição. Quer receber o crédito, tem que efetuar o seguro crédito vida. Exatamente. Não tem como. Não se safa disso. Não te safas. Tem que necessariamente fazer o seguro de vida a crédito para que tenhas o direito, para que o banco te possa ceder o crédito. Pois, porque na realidade o que acontece? Muitas pessoas subscrevem a esse produto porque, como o Manuel disse, é uma obrigação, uma obrigatoriedade. Se o tomador de seguro ou se o beneficiário, o cliente, quiser realmente obter o crédito, tem que subscrever a esse produto. Mas vamos aqui perceber, esse produto serve para proteger o cliente ou o banco? Bem, protege principalmente o banco e casa, mas acaba protegendo também o tomador de seguro e os seus beneficiários. O banco vai ver o seu crédito amortizar, porque em caso de imprevisto, a seguradora vai pagar a entidade bancária que cedeu o crédito. Mas pense, numa situação de invalidez total permanente, por exemplo, nós ficamos incapacitados, ficamos impossibilitados de trabalhar. Você se vê protegido porque a seguradora intervém e vai pagar o montante em dívida referente a esse crédito ao banco. Acaba protegendo também os familiares. Imagina que tenhas um crédito, faças um crédito de habitação, hoje é muito comum as pessoas solicitarem um crédito para habitação. Se viesse a falecer, por causa desse seguro, esse crédito, essa dívida não será transferida à sua família, porque a seguradora vai pagar ao banco e a família vai conseguir manter a propriedade consigo. Que bom, que bom. Manuel, vamos aqui falar sobre a subscrição desse produto. Sabemos que há ainda, vamos dizer assim, algumas lacunas a nível da própria comercial, do próprio pessoal que vende esse produto, em esclarecer de facto o funcionamento desse produto. Porque, bom, o cliente vai à agência e, na realidade, o final, ou seja, o objetivo,
é obter o crédito. Exatamente. Mas há outros caminhos, há outros requisitos que têm que se cumprir para se obter o crédito. Gostaríamos de perceber aqui: o cliente recebe uma proposta para assinar só sobre o seguro crédito vida ou o cliente recebe várias simulações? Bem, na maior parte dos casos, para para aquelas instituições bancárias que têm uma seguradora associada a eles, os clientes normalmente recebem para assinar. Mas ainda assim, nessa situação, nós precisamos ter cuidado, porque eu posso exigir, né, desta entidade bancária que eu quero ter uma outra cotação para efeito de comparação. Posso recorrer a uma outra seguradora e obter uma cotação para efeito de comparação, desde que esta seguradora ofereça as mesmas coberturas que a entidade bancária onde eu estou a solicitar o crédito oferece. Eu posso sim solicitar para efeito de comparação e muitas vezes compensa. O que acontece é que quando solicitamos lá fora, acabamos tendo um prêmio bem mais baixo do que aquele que temos ao banco, que o banco que está a nos ceder o crédito nos está a oferecer. Pois bem, o cliente tem essa liberdade, no fundo, se não concorda com aquela cotação, com aquela simulação, ou não concorda com o valor que está a ser cobrado por aquele seguro, de ir para uma outra seguradora solicitar uma cotação, desde que essa cotação respeite aos requisitos solicitados pelo banco. Exatamente. Não é uma obrigatoriedade que fazemos com a seguradora que está associada àquele banco, mas nós vamos solicitar o crédito. Não é uma obrigatoriedade. E olhando para o beneficiário desse produto, gostaríamos de perceber aqui quem é o beneficiário deste seguro. O beneficiário principal, como dissemos, como disse no início, é o banco. Mas o tomador de seguro acaba sendo de alguma forma protegido. O banco tem o seu montante de dívida salvaguardado de que, em caso dos grandes imprevistos, como morte ou invalidez, e será pago esse montante em dívida frente àquele crédito. Mas o beneficiário, como disse, em caso de ficar inválido, ele também tem a proteção porque a seguradora vai pagar esse montante em dívida e os seus familiares também serão protegidos. A título de exemplo, é o que mencionei aqui, o crédito de habitação, a família vai ficar tranquila, né, e segura porque vai manter consigo a propriedade do imóvel, porque o seguro vai garantir o pagamento desta dívida à seguradora ou ao banco. Agora vamos aqui falar sobre coberturas. Que é importante conhecermos também quais são as coberturas desse produto, assim como as exclusões. Vamos chegar lá também, porque aqui na realidade é onde muita gente se surpreende. Porque muitas vezes nós pensamos que tudo está coberto e no final nem sempre é assim. Maior parte das vezes não é assim, não é? Assim como existem coberturas, existem explosões. Exatamente. De forma clara, Manuel, quais são as coberturas deste produto, deste seguro crédito vida? A principal é a morte. O seguro de vida tem a cobertura principal, a morte. Todas as outras coberturas são complementares. Falo aqui da incapacidade total permanente, da incapacidade temporária. Algumas seguradoras oferecem também despedimento coletivo e aquelas que ainda oferecem doenças crônicas associadas a esse seguro. Mas a principal é a morte. Todas as outras são complementares. E bem, quer ver, a principal é a morte e todas as outras, como o despedimento coletivo, são facultativas. O cliente é livre de contratar ou não. Mas hoje na prática, por exemplo, grande parte delas oferece junto morte e incapacidade total permanente. Esses são os principais imprevistos que podem ocorrer na vida do tomador de seguro. Então, essas duas andam juntas, andam sempre juntas. Agora vamos falar aqui de dinheiro, de prêmio, do valor que se paga e do capital, porque na realidade isso muda tudo. Nós gostamos de falar de dinheiro. Quando é para entrar no bolso, então melhor. Qual é a diferença prática, mano, entre pagar um seguro no início, ou seja, prêmio único,
São 4 anos, vou pagar os 4 anos e pagar um seguro ao longo do tempo. Bem, uma diferença prática. Pagar agora de uma vez, eu evito juros e outros encargos administrativos, mas é uma sobrecarga financeira, pagamos uma vez. Portanto, pagamos ao longo dos anos, eu estarei sujeito, né, a esses encargos, esses juros e outros encargos administrativos. Por isso é que, em muitos casos, muitos preferem pagar de uma vez. Assim, livram-se desses encargos financeiros, tipo os juros que advêm do fraccionamento, né? Vamos dar aqui um exemplo, não associado ao crédito propriamente. Hoje, muitas pessoas, muitas lojas, por exemplo, que vendem telefones, já estão a dar os telefones, ou vocês, a pessoa pode comprar o telefone em prestações, 3, 4 prestações. Na prática, acabamos pagando mais, né? Exatamente. Por causa desse fraccionamento. Mas se eu pegar e comprar, e no momento, imagina, um telefone que pode me custar agora 120.000 quase, se eu pagar fracionado em 4 prestações, ou mais posso pagar 160 ou 150.000, sai mais caro. Pois. É essa a diferença, né? Então, na maior parte das vezes, é melhor pagarmos once off. Como é que o tipo de capital pode influenciar no que a família vai receber? Podemos aqui exemplificar, né? Assim, em termos práticos. Eu vou solicitar um crédito ao banco, um crédito com a duração de 3 anos, né? E o banco diz que é o pagamento once off, ou na seguradora, né? O pagamento é once off para este prémio, né? Único. Once off é um pagamento único. Eu estou a dizer que durante os três anos, o meu capital será o mesmo, os 3 milhões, não vai diminuir, Exatamente. porque eu paguei esse prêmio once off. A diferença, se eu vir a morrer durante esse período, o capital já amortizado, né, aquele valor que eu já amortizei, será dado ao meu beneficiário, né, o capital remanescente será dado ao meu beneficiário, aquele que eu vir a indicar no formulário de adesão, e o montante em dívida será pago ao banco. Essa é uma diferença. Naqueles casos em que eu prefiro pagar o prêmio de forma anual, o montante em dívida será aquele capital para aquele ano. Por exemplo, no primeiro ano, o capital em dívida serão os 3 milhões, mas durante os 12 meses eu já amortizei. Isso. Eu já amortizei, quer dizer que no segundo ano provavelmente será 2 milhões, 1.800.000. Aquele será o montante em dívida. Se eu vir a falecer, montante em dívida, naquela altura eu vou, a parte que cada banco será paga ao banco, mas fica um valor muito residual a ser pago à família. Por isso, nesses casos, a opção para darmos o prêmio, o once off, se o acordo com esta seguradora permite, acho que é ideal. É ideal. A família acaba por ficar mais protegida também. Exatamente. Agora vamos entrar aqui no assunto, e é chato, mas nós somos profissionais e acontece que é quando as coisas começam a complicar um pouco. Por exemplo, se o cliente for despedido, o seguro paga o crédito? Se no ato de contratar este seguro, no ato de obtenção do crédito, este seguro contemplar essa cobertura, eu vou ter esse benefício ou a prestação paga, dependendo do acordo que eu tenho com a seguradora. Para algumas seguradoras, por exemplo, eles, para o despedimento coletivo, permitem o pagamento de 6 prestações. Aquilo que é a sua prestação mensal, se paga 250, imagino, por mês, para algumas seguradoras, permite o pagamento de 6 prestações, nada mais do que isso. Obviamente, isso não vai eliminar
Daí o crédito, na verdade, esse serve para aquele período de alívio. Portanto, acredita-se que durante esses 6 meses, o tomador de seguro provavelmente conseguirá um outro emprego e vai permitir continuar a pagar. Vai conseguir outro emprego que vai permitir continuar a pagar o crédito. Mas há aquelas que já oferecem hoje, estenderam um pouquinho mais para 9 meses, né? Então dá ali mais algum tempo para o tomador de seguro. Ele não paga o montante mínimo, mas paga o equivalente a 9 ou 6 prestações, dependendo da seguradora. Então, se tiver a cobertura de despedimento Associado. associada, Se não tiver, não tem como. essa cobertura de despedimento é a mesma de despedimento coletivo ou são duas diferentes? Podem existir duas. Bem, hoje algumas seguradoras praticam diferentes. Algumas despedimento coletivo e naqueles casos acontece nas decisões de despedimento, aquelas decisões de contrato em que envolvem mais de 20 ou até 20 funcionários, mas aquelas que hoje fazem um despedimento individual, né? Já tem essa diferença. Tudo bom. Então não precisa ser uma situação em que vários colaboradores de uma empresa serão despedidos. Quer dizer que o ideal para um profissional, quando vai fazer um seguro crédito-vida, é contratar também essa cobertura, porque o imprevisto está sempre aí. Se eu tenho uma cobertura de despedimento que permite com que a seguradora pague 6 prestações do meu crédito, provavelmente nessas 6 prestações eu já estarei inserido de novo no setor ou no ambiente laboral, não é numa outra empresa, vamos dizer assim. Exatamente. Daí a importância de, quando vamos solicitar o crédito, estamos atentos àquilo que são as coberturas que o seguro que me está sendo dado oferece. Hoje, as seguradoras também hoje já têm mais cuidado, né? Querem se proteger ao máximo. Então, boa parte delas oferecem essas coberturas. Sem morte, incapacidade total permanente. Aquelas que oferecem até mesmo incapacidade temporária e experimento coletivo. Por quê? Porque elas querem se proteger. Então, a maior parte delas tem essas coberturas associadas no seguro de vida e crédito. Muito bem, muito bem. Estamos aqui a aprender bastante. Afinal, não é só a cobertura de morte ou incapacidade, existem outras coberturas que podem ser contratadas para melhor proteger, então, o segurado. Manuel, e se ficar doente, se o cliente ficar doente ou incapacitado, o seguro automaticamente cobre? E doença não significa incapacidade. Daí que nas coberturas que mencionei, em alguns casos, algumas seguradoras oferecem também a incapacidade temporária. Muitas dessas incapacidades, eh, a incapacidade temporária são aquelas, né, 30 dias ou mais, né? Indica que é temporário, vou ficar temporariamente inválido, né? Muitas delas associadas à doença ou algum acidente. Se eu tiver isso contratado no meu seguro, a seguradora vai pagar. Por exemplo, se eu tiver uma incapacidade total permanente, o que significa eu estar incapaz de executar o meu trabalho habitual, na minha profissão ou qualquer outra atividade remuneratória, a seguradora também entra para pagar o montante em dívida referente àquele crédito. Mas é preciso que essa cobertura esteja ali, mencionada, para que a seguradora pague, sim. Então, em caso de incapacidade, se esta cobertura estiver associada a esse seguro, a seguradora vai pagar. Agora, vamos entrar aqui para um assunto que os clientes não gostam, com certeza. As exclusões, mas elas existem. E normalmente, quase que as pessoas nunca leem. E quando acontece o imprevisto, aí agora é que são elas de facto. Qual é, Manuel, a exclusão que mais surpreende os clientes? Olha, são daquelas que mais surpreendem naquilo que é a minha experiência na gestão de sinistro, eu acho que as omissões.
aquelas omissões dolosas, né? Algumas pessoas, alguns tomadores de seguro, normalmente omitem quando têm alguma doença pré-existente. Essas omissões, em caso de doenças pré-existentes, costumam surpreender a muitos tomadores de seguro, porque quando acontece um sinistro, o certificado de óbito, o relatório médico, ajuda-nos muitas vezes a saber que esta é uma doença pré-existente. Mas ao preencher aquele questionário médico, que é o documento em que o tomador do seguro deve prestar informação sobre o seu estado de saúde, ele meteu bom a tudo. Ficou doente, já alguma vez foi ao hospital? Não. Já alguma vez teve isso? Não. Já sofreu alguma cirurgia? Não. Ela ali vai dizer que nunca passou por isso. Tanto, mas o relatório médico, o certificado de óbito, muitas vezes ajuda-nos a perceber que estamos diante de uma dessas preços e o tomador de seguro omitiu. E quando a seguradora se posiciona, não, não pode ser má fé por parte da seguradora, enfim. Essas são as situações que falo da experiência daquilo que ocorre com frequência. Pois, aí uma tentativa de dar a volta à seguradora, mas não é possível. Quer dizer que se o cliente não declarar alguma doença, a seguradora vai descobrir. É, muitos casos passam, mas aquelas doenças crônicas, os relatores médicos certificados ajudam-nos logo a perceber, por exemplo, um câncer, diabetes mellitus, hipertensão. Esses casos, a seguradora acaba sempre, quase sempre sabendo, por causa dos relatores médicos certificados. E aqui um conselho, né, para os tomadores de seguro, aqueles que pensam contrair um crédito. Declarar uma doença não significa dizer que a seguradora vai rejeitar dar aquele seguro. Nessas situações, as seguradoras têm várias opções. Podem agravar o prêmio. Se essa doença não apresentar um grande risco, a seguradora pode agravar um prêmio. Ou pode excluir essa doença ali nas condições particulares, dizer, olha, se vir a falecer por causa disto, nós não vamos cobrir. Ou até mesmo declinar ou rejeitar, não lhe oferecer esse seguro. Mas é raro, então mais vale a pena declarar com verdade naquele questionário médico que nos pedem para preencher. Vale a pena, porque caso ocorra um sinistro, a seguradora vai olhar vai pedir o questionário médico, obviamente, vai, não, mas ele declarou. Vamos então para a segunda questão. Se o seguro não pagar a dívida, deixa-me reformular. Se o seguro não pagar, a dívida passa para a família. Bem, isso pode acontecer, a transferência da dívida para a família, mas há aquelas situações que a família não tem condições. Se isso não acontecer, em muitos casos os bancos assumem isso como uma perda. Jamais os bancos assumem como uma perda. Vamos aqui à terceira pergunta. O cliente pode cancelar ou alterar este seguro? Pode cancelar, sim, pode cancelar, mas lembrar que ao cancelar, tendo decorrido já algum período, não vai ser reembolsado o valor todo do prêmio que ele já pagou. Vai ser, vai ser reembolsado o remanescente. Então, precisamos ter isso sempre em mente. Outra questão é, eu vou cancelar para ficar sem seguro. Porque o banco quer ver o teu interesse salvaguardado. A única maneira é que o tomador de seguro tenha um seguro. Eu vou cancelar por quê? Tenho de informar. Não, porque é do interesse do banco que eu tenha o seguro. Vou cancelar por quê? Pois acontece aquilo que mencionaste, a questão que colocaste. Se eu cancelar esse seguro e não informar o banco, o que vai acontecer é,
ocorre um sinistro, a seguradora ou o banco inicialmente teve o contato com a primeira hipótese que nós apresentamos, mas na verdade nós passamos por trás e não informamos o banco de que eu cancelei este seguro. Quando ocorrer um sinistro, a seguradora, a entidade bancária vai ter com a seguradora diz, olha, nós temos essa solicitação de cancelamento do cliente. Então, é esse cuidado. Acho que nessas situações é importante também que a seguradora, como tem informação de que banco o tomador de seguro está a solicitar o crédito, que notifique banco. É sabe informar o banco, olha, recebemos essa solicitação de cancelamento do seguro. Para que o banco, o que é que está a cancelar? Precisamos entender porque é que o tomador de seguro está a cancelar o seguro. A seguradora ou a entidade bancária quer ver sempre seu interesse, na verdade. E com toda a razão, com toda a razão. Só a efetuar alterações na pólice também é possível sempre incluir mais uma cobertura. As coberturas no seguro de vida e crédito já são quase fechadas, né? Já são fechadas. São aquelas que a seguradora oferecer. Eu não posso, por exemplo, chegar a uma seguradora e dizer: olha, eu agora quero que vocês adicionem isto. A seguradora só lhe vai dar aquilo que ela já oferece, que normalmente são morte, incapacidade total permanente, incapacidade temporária, algumas oferecem, e despedimento coletivo ou individual. Estas já são fechadas. Então, eu não posso ir lá, eu não posso ir a uma seguradora e dizer, não, olha, quero, por exemplo, quero doenças crônicas. Com uma seguradora que, por exemplo, esteja a oferecer morte, incapacidade de despedimento, e você dizer, não, agora quero despedimento, quero incapacidade temporária. A seguradora vai dizer que eu não ofereço isto. Não ofereço isto, então não tenho como abrir para te oferecer isto. Então, é sempre dentro daquilo que, imagina que quando fores contratar, a seguradora te diz, olha, as nossas coberturas são morte, incapacidade permanente, mas também temos despedimento coletivo, também tenho incapacidade temporária, ok? Mas eu, no intuito de economizar, não, olha, eu quero as principais. Ofereça-me apenas morte e incapacidade total permanente, ok? Mas no decorrer da habilidade, da postura, olha, por favor, eu gostava, né, o adicional, né, de incapacidade temporária ou despedimento coletivo, ok. Essas são coberturas que estão associadas àquele seguro. A seguradora pode oferecer. Então, o que vai acontecer é pagar um prêmio adicional. Agora, vamos aqui ao nosso caso prático, que na realidade é um subscritor também a escrever para nós, que está a viver uma situação e gostaria de perceber como proceder. Então, eu vou ler o nosso caso prático. O João perdeu recentemente o pai, que havia contraído um crédito junto de um banco há cerca de 4 anos. Associado a esse crédito, foi contratado um seguro-vida crédito a prêmio único, com um capital seguro de 3 milhões de kwanzas, no caso. O prêmio que foi pago na totalidade no início do contrato, garantindo a cobertura durante todo o período do empréstimo. Após o falecimento, o João procurou saber se tem direito a receber algum valor da seguradora, uma vez que o pai faleceu depois de 3 anos. 3 anos de pagamento do crédito, o pai falece. Quais são os direitos que essa família tem, então? Deixa eu ver se eu percebi. Este crédito é para quantos anos? 4? Esse crédito é para 4 anos. Ok. O pai, no caso, pagou 3 e depois. E daí eu oferecer. Ok. Nessa situação, e o exemplo que mencionou, se eu percebi bem, foi um pagamento once-off, de uma vez. Exatamente. Ok. Nestas situações, a família tem sempre algo a receber. Porque eu, no início da pólice, eu paguei o prêmio na totalidade e garanti que o meu capital durante os 4 anos será
o mesmo. O que é que vai acontecer nessa situação? Eu vou à seguradora com toda aquela documentação que eu tenho e vou exigir que a seguradora devolva a mim o capital já amortizado. Porque faltando um ano, o montante em dívida é obviamente muito inferior. Esse montante em dívida vai ser pago à, à, A entidade à bancária. entidade bancária e aquele capital já amortizado aos familiares. No formulário de adesão, é também importante que o tomador de seguro indique o beneficiário em caso de capital remanescente. É sempre importante, porque a não indicação, o que é que vai acontecer? Será o tribunal a definir quem são os herdeiros legais do tomador de seguro. E como sabemos, os nossos processos nos tribunais levam tempo, podem deparar 2 até mesmo 3 anos para que a situação seja resolvida. Então, aqui essa nota também é importante. O tomador de seguro, no formulário, deve sempre indicar quem é o seu beneficiário em caso de capital remanescente. Mas a família conseguir receber aí a parte delicada. Exatamente. Agora mesmo já na reta final, estamos mesmo já prestes a encerrar. Vamos aqui fazer a última pergunta ao Manuel, que é importante para que então as pessoas que nos seguem, as pessoas que estão a nos acompanhar agora, fiquem definitivamente elucidados sobre esse produto. O que é que uma pessoa deve perguntar, Manuel, obrigatoriamente antes de subscrever o seguro de vida? Bem, penso que uma das perguntas, se não mesmo a mais importante, é saber que coberturas este seguro me oferece. Deve sempre procurar saber que coberturas esse seguro de vida me está a oferecer. É importante também saber que exclusões estão associadas a este seguro, para não termos surpresa em caso de imprevisto. É importante termos essas informações. Muito bem. Sempre bom perguntar antes de assinar, porque Exatamente. muitas vezes nós assinamos e depois perguntamos. Nem sequer olhamos às vezes para onde é que eu devo assinar. Nem sequer olhar para as coberturas, nem sequer querer saber das explosões, né, que estão associadas a essas coberturas. Então é sempre bom termos essas informações para não estarmos a fazer as coisas sérias e quando acontecer algo isto, ficamos todos surpreendidos. Pois. E quando acontecer um imprevisto, estamos realmente protegidos, né? É importante ter aqui todas as informações bem delineadas para quando acontecer alguma coisa, sabe como proceder. Exatamente. Que é muito difícil comprar um produto do qual não conhecemos o seu benefício. As como não deu, não se manteve informado, então depois o que vai acontecer é o banco, assim, então, mas estava lá, não, olha, está aqui, havia aquelas notas dele. Acontece com regularidade. Exatamente, exatamente. Então é sempre bom que vamos obter mais informações sobre aquilo que nós estamos realmente a aplicar. Manuel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por essa conversa esclarecedora numa linguagem simples e acessível. Esperamos que volte. Eu agradeço o convite, Antonina. Foi um prazer estar aqui contigo. Espero realmente voltar. Se me for feito um convite, eu com certeza voltaria. Gostei de estar aqui. Muito bom. Ah, muito obrigado por terem nos acompanhado até agora. E não se esqueçam de subscrever ao nosso canal Mundo dos Seguros Podcast. E não se esqueçam de nos seguir, subscrever ao canal, façam mesmo aquela força, porque nós estamos aqui para vos informar. E nos lembremos sempre: o conhecimento é a nossa maior cobertura.